Erdogan e o reavivamento do Islã político. Chegamos finalmente ao período de Erdogan e seu partido AK, AK Parti, Partido da Justiça e Desenvolvimento. Sua visão política neo-otomana. Durante meus anos acadêmicos, duas pessoas me ensinaram tudo que eu deveria saber sobre a política turca de forma minuciosa. Minha professora de Ciências Políticas, que apesar de odiar Erdogan, era parente do secretário de Finanças do partido AK Parti. E um amigo, que era parente de um dos líderes do Partido Comunista Azeri, do Irã, refugiado na Turquia. A Turquia se tornou um país membro da OTAN e um escudo contra a União Soviética. Porém, uma vez ou outra, um político turco se aproxima dos soviéticos sem mencionar que, embora clandestino... Deixa eu ver aqui, essa imagem aqui não está... Pensei que ia ter imagem de drones aqui, mas está o shake aí. Vamos aqui. Embora clandestino, o movimento comunista era extremamente forte no país. Para acabar com esse impasse, os Estados Unidos, juntamente com seu melhor aliado, a Arábia Saudita, mesmo com forte oposição dos militares turcos, investiu na propagação do islamismo no país, principalmente no interior da Turquia. Lembremos que durante a Guerra Fria, combater o comunismo era prioridade, sem contar que ninguém do campo capitalista poderia dizer não aos Estados Unidos. Os políticos islamitas, recheados de dólares, começaram a usar a velha tática assistencialista para vencer as eleições, entre aspas, comprar votos. E em pouco tempo os partidos religiosos se estabeleceram nas regiões mais pobres, que se estenderam a outras áreas do país. Erdogan ganhou as eleições municipais em Istambul. Até então ele não passava de um candidato desconhecido, membro de um partido pequeno, chamado Partido do Bem-Estar, e apesar do nome inocente, era islamita. Claro, sempre vai ter um nomezinho bem inocente aí. Tal partido foi posteriormente banido pelos militares em 1998. Porém, em 2001, Erdogan criou o AK Parti, religiosamente mais, entre aspas, moderado, para disputar o cargo de primeiro-ministro. Existe um ditado que diz: quem domina Istambul, domina o país inteiro. E poucos anos após completar seu mandato de prefeito, Erdogan foi eleito primeiro-ministro. Graças à sua astúcia e habilidade política, ele tem se mantido no poder, gradualmente tem trazido o islamismo de volta ao espaço público. Muitos o consideram um novo sultão e um forte candidato a ser um califa. Ou seja, e se ele é um califa, ele será o próximo Mahdi, o líder esperado pelos muçulmanos. O governo de Erdogan, lembrando que quem está dizendo isso aqui, pessoal, não sou eu, é um site militar que faz essa análise política, militar e geopolítica da possibilidade de se restabelecer o Império Otomano, que seria, na minha visão, obviamente, o Império do Anticristo. O governo de Erdogan foi marcado por um enorme crescimento econômico, de 2012 até 2010, pacificação com os curdos e uma boa relação com os vizinhos, incluindo aqueles que os turcos sempre tiveram problemas, como Armênia, Grécia, Kurdistão, iraquiano. E um bom exemplo é de que a democracia e o islamismo poderiam viver em harmonia. O bem-sucedido modelo turco era comentado e elogiado em várias mídias ao redor do mundo. Porém, de 2010 em diante, as coisas começaram a mudar radicalmente. O crescimento econômico já não era tão significativo. A política turca externa se tornava mais agressiva e a democracia islâmica de Erdogan era constantemente questionada. O mapa político turco funcionava como um mapa político moderno. A Turquia moderna ainda é uma democracia multipartidária. Existem 4 grandes partidos que representam os 4 tipos de eleitores turcos: o religioso, do Erdogan, o cidadão mais elitizado, de classe média ou alta, que raramente vai à mesquita, é um muçulmano que não vai à mesquita, que é o do partido CHP, que é o partido de oposição ao Erdogan.
são os muçulmanos, né? Não praticantes, podemos assim dizer. Partido mais das elites, né? Do pessoal mais secular, aquela turma que está muito ligando para a religião. Do Erdogan já é a turma, né? Classe média ou baixa, vai a mesquitas de vez em quando e é o partido mais votado no interior do país. É o partido dos pobres, o partido do Erdogan. O MHP, outro partido que tem também, é Movimento Ultranacionalista. Prega a supremacia da raça turca. Lembra alguma coisa, pastor? Um partido que prega a supremacia de uma raça? Lembra algum fato histórico aí? Quem é que pregava a supremacia de um povo? Hein? Quem era, pastor? Quem era? Né? Um partido tradicional, né? E ele fala aqui que vem perdendo força, né? Porque esses eleitores que apoiam o Erdogan estão migrando para votar diretamente no partido do Erdogan. Outro partido, HDP, de esquerda, veladamente pró-curdo e progressista, o partido mais votado das áreas curdas do país. Então nós temos aqui o religioso do Erdogan, o não religioso secular da oposição, um extremamente religioso e ultranacionalista que prega a supremacia turca, que apoia o Erdogan, e um partido dos curdos, né, que são de maioria cristã, que são oposição. Então, o Erdogan está no espectro dos religiosos e a oposição daqueles que não são religiosos. Por isso que eu digo aqui que algumas pessoas dizem assim, mas o Erdogan ele está preparando o caminho para outro, ou se ele perder a eleição, né, outro vai assumir o lugar. Mas o outro que assumiu o lugar, caso ele perca a eleição, se perdesse, não seria religioso. Não teria nenhuma vontade de invadir, de dominar Jerusalém. Vocês estão entendendo? Nenhum interesse de dominar Jerusalém.